E vamos abrir as nossas Bíblias aí em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Amém? Todos acharam? Falar igual a gente fala lá na congregação, ou EBD. É EBD que você aprende a abrir a Bíblia, né? A manusear, em casa também. Mas ali, amém? Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz assim: portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo, que não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, aonde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe a cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Deixa eu ver. Segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Amém. Eu acho que o Senhor, o apóstolo Paulo, ele representou bem a igreja como um corpo, né? Eu estou numa fase nova, não sei se os irmãos perceberam, mas eu perdi uns quilinhos aí. Essa fase nova aí. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí, um corpo saudável, ele tem mais disposição para fazer as coisas, não é verdade? O corpo saudável, ele tem mais essa disposição, ele funciona melhor, né? Com tudo aquilo que você faz, se você se alimentar bem, se você fizer um exercício, isso tudo vai te fazer funcionar melhor. E todos os órgãos vão funcionar melhor, né? A gente passou um processo no ano passado, que o meu esposo fez uma cirurgia às pressas com apêndice. E aí a minha filha gosta muito dessa área, mais velha, da saúde, vai estar influenciada pela Ana. Ela falou assim, pesquisando, ela falou, mamãe, ela me chama de mamãe ainda, tá, irmãos? Ela vai fazer 19 anos sexta-feira, mas ainda me chama de mamãe. Ela falou assim, mamãe, você sabia que o apêndice ele não serve para nada? Eu olhei na cara dele e falei assim, negativo. Se o Senhor fez, ele tem alguma função. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E ela foi pesquisar mais e parece que
Ele separa as bactérias boas e ruins, não foi isso? Exatamente. Quem acaba com o apêndice somos nós, que nos alimentamos de coisas ruins, bebemos coisas ruins. Estou errada, diz a Ana? Não? Nos alimentamos de coisas ruins, fazemos coisas ruins com o nosso próprio corpo, né? Então, por isso prejudicou o apêndice. E é assim. A gente, sem perceber, a gente adoece o corpo. Fazendo coisas que parece ser bom. Porque tomar um refrigerante é gostoso, não é verdade? Mas não é bom. E aí, quando você tira um órgão, você perde um órgão, você sobrecarrega o corpo. Porque o Senhor, Ele fez tudo perfeito. E aí você vai meditando coisas que adoecem o corpo. Você reclamar adoece o corpo e a mente. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando você murmura, você adoece o corpo. Quando você não se alimenta da palavra, quando você não ora, você adoece o corpo. O ser humano, ele precisa ter convívio com outras pessoas. Isso é bom psicologicamente. A igreja também. Porque senão ele adoece o corpo. E se o Senhor fez cada órgão do nosso corpo, até uma unha, a unha ela tem uma utilidade também, não é verdade? Não é só para a gente pintar. Então, se você faz parte desse corpo, você tem uma utilidade aqui neste lugar. E quando você para de funcionar, você está sobrecarregando os outros órgãos. Então, você está sobrecarregando outras pessoas. Eu não sei se aqui já aconteceu isso. E às vezes fica assim, poxa, quando começa a diretoria, só escuta o nome de fulano. Sabe por causa de que escuta só o nome do fulano? Porque você é um órgão que está sentado e só quer reclamar e não quer fazer. E aí, às vezes você vê aquela pessoa trabalhando, e às vezes fica chateada com alguma coisa. E aí, você sobrecarrega um corpo e às vezes acaba um órgão atingindo o outro. Então, se você está doente, não adoeça outra pessoa. Se cure. Faça o seu corpo se funcionar. Se alimente de coisas boas, da palavra, de oração. Aí eu disse para você que um corpo que funciona, né? Um corpo que se alimenta bem, ele funciona melhor. E vem o exercício. Você precisa se exercitar também. Você não vai só se alimentar e nem só tomar manjara, tá, irmãos? Só tomar medicação para melhorar. Então, você funcionando melhor, você precisa se exercitar, porque só alimentação não adianta. E no início da palavra aqui, eu grifei aqui, ó. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade. A gente precisa se exercitar. Eu não consigo andar sem o meu pé. Eu consigo andar sem o meu pé? Eu não consigo. Você vai falar, mas arruma uma muleta. Mas vou andar com dificuldade. Então pense, porque às vezes você está fazendo o corpo andar com dificuldade. Sentar e reclamar não adianta. O que adianta é você levantar, se exercitar.
Eu vim no culto de oração, eu ouvi a palavra. Mas sentou, levantou e foi embora. O que adiantou? E se saiu reclamando, me desculpa. Não adiantou de nada. Se tem uma coisa que te para, é você reclamar. Você pode ver, eu tenho falado isso, eu não tenho paciência com pessoa que fica reclamando muito. Reclamando o tempo todo. Eu falo que se não é possível que essa pessoa não vê nada de bom na vida, porque... E quando você reclama demais, o Espírito uma vez falou isso para mim, porque eu também já reclamei demais. Eu não estou aqui para julgar quem reclamou, não, porque eu também aprendi. Quando você reclama demais, você começa a perder o vigor, você começa a perder o ânimo, você para de ver o que é de mais precioso que Deus te deu. E você sabe que o que é mais precioso que Deus te deu? A vida. Na cruz do Calvário. E o corpo, ele precisa ter vida. Às vezes, a gente reclama, fica olhando, por que não está tendo isso? Por que não está tendo aquilo? Porque o corpo, ele precisa andar em unidade. Ele precisa andar junto. Ele precisa andar junto. A gente precisa aprender isso. Sobre andar junto, movimentar junto. A gente há um propósito. A gente quer morar no céu, não é verdade? A gente quer morar no céu. Às vezes que eu sou batista mesmo, porque eu nasci aqui, irmãos. E quando vem falar de perda de salvação, para mim não entra na minha cabeça a perda de salvação. Porque eu acho que a gente está se comportando como outras pessoas. E aí, na minha mente, é como se eu estivesse dizendo que Jesus fez, não adiantou nada. Então, se Ele te deu a vida e você tem um alvo, o nosso alvo é Cristo, é ir de encontro com Cristo, eu preciso ter esse alvo, então tem um objetivo. Preciso andar. Então a gente precisa andar junto para que coisas aconteçam, maravilhas do Senhor aconteçam. A gente precisa disso. E um ponto crucial é você assumir o que você tem feito de errado. Olhar e ver sobre isso. Se você tem dúvida sobre isso, lê Mateus 7 todo. Tá? Até essa parte do julgamento ali você lê, que você vai entender que julgar não vai adiantar. Mas ele diz que primeiro, antes de eu ensinar alguém, eu preciso tirar daqui, do meu próprio olho. Às vezes eu tenho ouvido isso e eu vou expressar para os irmãos mesmo. A gente tem ouvido que a obrigação da igreja é dos obreiros. Negativo. Se você faz parte de um corpo, você não é uma obrigação, na verdade, né? Se você faz parte desse corpo, você também precisa funcionar. Não é só o corpo de obreiro. Porque a própria Bíblia relata aqui sobre isso. Você vai ler o texto todo e você vai ver isso. Que até o menor, ele tem mais importância. Então entenda isso. Entenda que você tem importância aqui neste lugar também. Que você faz parte desse corpo. Você precisa funcionar. O Senhor, Ele te fez perfeito. Quem está te paralisando é você mesmo. É você que fica se negligenciando. É você mesmo que está se alimentando de coisas ruins. É você mesmo que tem visto coisas que não agradam. É você mesmo que está sentado e parado.
A gente não falou que precisa de um exercício? Exatamente. Você precisa se levantar. É por isso que às vezes chega em determinado tempo do ano e já está todo mundo cansado. Porque a gente tem carregado peso que não é só nosso. Nós temos carregado peso de pessoas que estão paralisadas. Paralisadas. Que não concluem o trabalho. Você foi chamado para isso. E abre lá em Mateus 25, irmãos. Mateus 25, 14. Diz sobre os talentos. Digo que também que o reino será como o Senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhe os bens. E aí o Senhor vai falando que foi dando os talentos, foi dando os talentos. O Senhor, Ele te confiou bens. E quando Ele voltar, o que você vai apresentar a Ele? Um corpo doente? Que você terá que apresentar? Ou você vai dar desculpa? Que às vezes você escuta dando desculpa, né? Não, eu enterrei porque era melhor, porque assim, né, ninguém iria me roubar. O Senhor te capacitou. Se você faz parte desse corpo, com certeza você pode multiplicar isso. Não dê desculpa, não. Não dê desculpa, não. Trabalhe. Se você ama a obra, trabalhe. Se você ama a obra, faça parte. Se você ama o Senhor, se movimente. Não fique doente, nem adoeça outras pessoas, não. Você pode ver que muitos que ficam parados, sentados, estão adoecidos. E aí o que ele faz? Ele quer adoecer quem está movimentando. É uma realidade. Não diz que uma laranja estragada no cesto, se ela ficar, ela não estraga toda a laranja. Pois é. Estamos dizendo aí, volta logo Jesus, volta logo Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos. Verdadeiramente nós temos se comportado como as virgens e prudentes. Essa é a realidade. Se você nem multiplicou o seu talento, está pedindo Jesus para voltar? Como é que será que ele vai encontrar? Quem será que a gente tem mencionado? Quem será? O que será que nós temos feito? Será que nós temos feito coisas que realmente deixam o corpo saudável? Se analise. Pense, será? Eu tenho muita coisa para mudar, irmãos. Muita coisa para mudar. Eu vendo essa palavra, eu falei assim, Senhor, eu não quero ser quem adoece. Eu quero ser aquele que ajuda a curar. Mas também não quero ser aquele que carrega o peso também não, irmãos. Essa é uma realidade. Até quando vai ficar sobrecarregando um órgão? Até quando vai se posicionar? Até quando? Nós precisamos desse despertamento. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um corpo saudável. E eu pensando nisso, quando a gente nasce saudável. Não é verdade? Agora, se eu não nasce saudável, se na gestação você não fez tudo direito, já nasce um corpo com doença. Pense nisso. Há uma extensão. Há uma extensão. A minha extensão está aqui, minha e do meu esposo. E eu não quero adoecê-los.
Eu quero que elas sejam tementes, que elas trabalham, elas já fazem isso, graças a Deus por isso, né? Mas não vou mentir, nós dois temos dado o exemplo. Domingo, eu não estou falando isso para me engrandecer não, tá, irmãos? Estávamos o dia inteiro trabalhando, elas estavam conosco, na igreja. Porque nós temos tentado passar isso para elas. Se acontecer algum problema, eu não inflamo e nem o meu esposo. A gente não inflama. Eu falo assim para elas, como uma pessoa tem um defeito, você também tem. E esse é o ponto. A gente vai se ajustando para melhorar e não para piorar. Então, a gente precisa disso. Por que eu falo de exercício? Eu estava até pensando nisso. Eu fico assim pro meu esposo lá na academia. Vamos para a academia comigo, rapaz. Vamos cuidar da saúde. Já fez 40. Já está batendo na porta. Agora tem que fazer musculação. Vamos embora. Então, as meninas também. Vamos cuidar da saúde. Ó, aí eu fico observando. Tem um casal de pastor lá. Que fica, você tem que ver que bonitinho malhando junto, rapaz. Vamos embora junto. Ele fala, quer acabar comigo? Me chama para ir para academia. Me chama para trabalhar, não me chama para academia, não. Eu falo, vamos cuidar do corpo. Aí chegou, filho, eu tô com uma dor aqui. Aí eu falo assim para ele, pois é, meu filho. O que você comeu? Uma coxinha na rua? O que você tomou? Uma Coca-Cola? Eu tenho 3 anos que eu não tomo refrigerante, irmãos, graças a Deus. E eu creio que eu também vou me libertar de coisas que adoecem também o corpo de Cristo. Não só o corpo físico. O corpo, ele precisa de disciplina. O corpo físico. E o corpo da igreja também é um corpo físico. Ele também precisa de disciplina. Então, se o Senhor te fez perfeito, entenda que não é o pastor, não é o corpo de obreiro, não é a liderança que está adoecendo. Você tem que observar o que você tem feito. Olhar o que os outros estão fazendo é muito fácil. Aí você quer ver o corpo funcionar bem? A liderança convocou um evento. Eu vou sentar e eu vou reclamar? Eu vou chegar na liderança e vou falar, o que eu posso fazer para ajudar? Isso é manter o corpo saudável. Saiu alguma coisa fora do teu controle? Amém, irmão, vai dar tudo certo. O Senhor sabe que nós entregamos o melhor. Confia no Senhor que o Senhor irá fazer. Nossa palavra de maldição, não. Não desanima, não. O desânimo também é uma doença. Por que às vezes a gente tem falado que... Por que a igreja está desanimada? Infelizmente, nós temos adoecido a igreja. E uma pessoa doente, ela consegue se movimentar? Ela consegue fazer as coisas? Mas o Senhor ministrou uma coisa no meu coração. Doente não é morto. Ainda cura. Então há tempo para você. Há tempo para mim. Há tempo de se curar. Há tempo de se movimentar. Começa se movimentando, fazendo coisas novas, se alimentando, orando, se envolvendo, unidade. Quando a igreja teve o batismo com o Espírito Santo, lá em Atos 2, se você for ler lá em 42, sabe o que dizia? Unidade. Partir do pão, comunhão. Precisa disso. Não vi relatando reclamação, não. Nem julgamento, nem doença. Eu vi uma movimentação. Então a gente precisa se movimentar para o corpo melhorar.
para você ter mais disposição. Se você não ora, se você não lê a palavra, o culpado também não é liderança, é você. Porque o Senhor também fala em Mateus que é para você entrar para o teu quarto, onde o teu pai te vê em secreto, é você. Há momentos aqui, mas há momentos em casa que você precisa se alimentar. No caso, eu vou para a academia e lá eu preciso de um professor. Quando eu volto para casa, eu não tenho professor nem nutricionista para me falar o que eu vou comer e o que eu não vou comer, não. Quem tem que preparar sou eu. Quem tem que dizer, não, isso aqui eu não posso, sou eu. Não é liderança. Quem convive, que vê tudo que você faz é o Senhor, não é o pastor, nem liderança. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, cuide do teu corpo. Cuide do corpo de Cristo, ao qual você é um órgão e você faz parte disso. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que o Espírito Santo possa falar nos corações. Amém? A breve